Bom, galera, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco encara hoje, no estádio da Neoquímica Arena, o Corinthians. Hoje às 18h30, apenas no Premier, o Vasco tem a difícil missão de quebrar um tabu absurdo. São mais de 10 anos, são mais de 10 jogos que o Vasco não vence o Corinthians no estádio da Neoquímica ou em qualquer tipo de confronto do Brasileirão da Série A. Uma situação muito difícil porque o Vasco precisa muito da vitória. São em 10 jogos apenas uma vitória e 9 derrotas, um momento terrível que o clube está vivendo. O Vasco ansiosamente precisa não só vencer o Corinthians, mas resgatar minimamente a confiança desses atletas que estão vivendo, sem dúvida alguma, de longe, talvez a maior crise da história do Vasco em campeonatos brasileiros no ano em que tinha a maior promessa de investimento no seu futebol. Esse jogo não vai ter torcida, né? Porque o Corinthians está cumprindo uma punição por conta de cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Gozado que o Corinthians jogou com o São Paulo no meio de semana. E mesmo assim, a CBF entendeu que a punição tinha que ser no jogo do Vasco e não no jogo contra o próprio São Paulo. O Corinthians vem a campo com esse time aí que você está vendo, né? É uma escalação, inclusive, basicamente o mesmo time que encarou o São Paulo. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. É um time que jogou muito bem no meio de semana contra o São Paulo pela Copa do Brasil. A gente sabe que a motivação dos jogadores é diferente, mas é um time muito bem esquematizado pelo Vanderlei Luxemburgo, um time que se entendeu e que está entendendo a necessidade do que precisa fazer no Campeonato Brasileiro para poder reagir, já que a situação do Corinthians também é um pouco incômoda. O Corinthians não está vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro e precisa reagir. Já o Vasco precisa ir desesperadamente de uma vitória, né? E vai ter que quebrar um tabu absurdo de anos. O Vasco encara hoje o Corinthians com esse provável time. Sinceramente, eu já falei isso de outros treinadores, não vai ser somente para o Ramon Dias, mas eu não compreendo a insistência no Figueiredo, não consigo entender essa lógica. E me preocupa muito também a escalação com 3 zagueiros. Isso também não me faz muito sentido, porque os jogadores do Vasco, esses zagueiros do Vasco e a média dos jogadores brasileiros não tem hábito de jogar no formato de 3 zagueiros. Funciona bem, Brasil, inclusive, a seleção brasileira foi campeã com 3 zagueiros, mas a questão toda é que tem que ser um time muito bem organizado, jogadores muito inteligentes, capazes de entender a necessidade de um cobrir o outro quando sai da marcação, quando sai para o ataque, quando os laterais, né, que se tornam alas, tem essa facilidade para subir e voltar e marcar. Então eu não concordo com esse tipo de escalação. Bom, então vamos lá. Escalação do Vasco. O Vasco vai com Léo Jardim, Miranda Capasso e Léo Pelé, Puma Medel, Jair Praxedes e Lucas Piton. Figueiredo e Sebastião Ferreira. O Vasco continua sem aquele meia de ligação que a gente espera, né? E insiste em Piton e em Puma por falta de opção. O Figueiredo é uma coisa que a gente não consegue entender. Além de ter feito uma partida bizarra no último jogo, perdeu várias oportunidades que poderiam ter mudado o placar definitivamente. Infelizmente o Figueiredo ele é um jogador muito aguerrido, talvez nos treinos chame muita atenção, mas com certeza não faz a diferença que a gente espera nas partidas. O Figueiredo está muito abaixo, não merecia a oportunidade na minha visão. Tomara que no jogo ele arrebente, mas infelizmente não merece hoje a posição que está, a titularidade que tem. O Sebastião Ferreira e o Praxedes são as tentativas do Vasco nas recentes contratações dessa semana. E vamos torcer para que o Vasco vá para cima e encare o Corinthians de peito aberto. Só lembrando de uma coisa, o Vasco tomou uma goleada do Flamengo quando jogou com 3 zagueiros aí, porque Puma e Piton não sabem marcar quando joga nesse esquema. Não sabem marcar, fica tudo perdido, tudo doido, tá? Fica tudo maluco. Eles não conseguem marcar nesse esquema. Então, assim, 3 zagueiros é assustador, tá? É assustador, porque os caras não conseguem cobrir, não estão acostumados, todo mundo se confunde. Então, assim, lembrando que vai ter Renato Augusto para poder marcar, vai ter o Roger Guedes, que é extremamente habilidoso. E confiar em Puma e Piton na marcação, mas principalmente o Puma, né, que não marca ninguém. O Puma adora subir, adora cruzar, adora chutar, mas na hora de marcar é impressionante, assim, um desânimo, um sono, uma vontade de, sabe, espera demais, e quando dá o bote errado, lento, com sono, enfim. Puma, para mim, sem menor condição nem de titularidade nesse jogo, mas tem opção, né? Os números de Vasco e Corinthians são bizarros, né? O Corinthians vence o Vasco numa sequência absurda, inclusive com goleadas, e são nos últimos confrontos diretos do Campeonato Brasileiro aí de pelo menos
11 anos atrás, são 9 vitórias, 6 empates e 0 vitórias para o Vasco, né? Teve jogo que o Jô botou a mãozinha na bola na época que não tinha VAR e ganhou o jogo, que eu tava lá presencialmente e vi, depois ele disse que não botou a mão na bola? Teve. Teve vitória absurda assim com esse tipo de coisa? Teve. Teve juiz sacaneando a gente, roubando pra caramba em favor do Corinthians, porque o Corinthians, Flamengo já, quando fala em roubando pra alguém, vai logo o Flamengo sair na boca, né? Mas teve favorecimento do Corinthians no estádio, nos jogos, né? Porque pressão da torcida e tal, o juiz caseiro, teve. Teve tudo isso que você pode imaginar, mas a verdade é essa, a escrita aí é absurda e são muitos e muitos anos sem vencer o Corinthians. Bom, e essa é a deprimente tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Vasco está aqui, né, em 20º, com apenas 9 pontos em 15 jogos. Lembrando que o Corinthians também jogou 15 jogos, né? O Vasco hoje vai fazer seu 16º jogo, embora seja a 17ª rodada, porque teve um jogo adiado contra o antigo lanterna, que era o América Mineiro, que depois nós conseguimos substituir. O Corinthians também não está numa posição tão confortável, está em 15º com 16 pontos. O retrospecto do Corinthians também é muito ruim e também é um candidato a rebaixamento. Toda essa galera aqui, de Santos para baixo, é candidata fortíssima a rebaixamento. Talvez até também o Cuiabá possa, dependendo do rendimento, também começar a cair, aí, declinar depois do começo da segunda metade do Campeonato Brasileiro. Então, assim, na minha visão, se o Vasco der uma arrancada e começando por hoje, as coisas mudam. Mas o tabu é absurdo, galera. A gente precisa reagir. Vamos pra cima, Vasco. Vamos ganhar hoje. E basicamente o Vasco precisa, para poder chegar aqui e colar no Goiás, né? E obviamente torcer por resultados ruins de Bahia, Curitiba e América Mineiro. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco precisa aí encaixar uma sequência boa para poder pontuar nesses jogos. Lembrando da dificílima sequência que nós temos. Pontuar aí para tentar diminuir essa diferença de 6 pontos que tem para o Goiás, né? Uma situação que é complicada para chegar até no Corinthians. Então esse jogo, inclusive, a gente pode chamar de confronto direto, né? É um jogo que com certeza vale muito para o Vasco e a gente precisa muito reagir. Se o Vasco vencer o Corinthians, além de segurar o Corinthians, consegue se melhorar um pouquinho na condição ali na briga. Lembrando que os times que estão em cima não têm tido também um bom retrospecto, né? Boas partidas, mas ao mesmo tempo a situação do Vasco é tão absurda que não dá para comparar com ninguém, né? São 9 derrotas em 10 jogos, uma coisa assim que é inexplicável. Vamos para cima, Vasco. Vamos ganhar, Vasco.